Oi pessoal, vamos então aqui para o vídeo do capítulo 11. O capítulo 11 vai falar de autômatos de pilha. Então, finalmente nesse momento está aparecendo o autômato, né, que vai lidar com as linguagens livres de contexto, igual o autômato finito lidava com as linguagens regulares, tá certo? Então agora a gente vai ter um autômato para lidar com as linguagens livres de contexto. A gente não vai mais estar preso só à gramática, tá certo? Vamos ver como é que esses autômatos funcionam. A parte-chave da diferença desses autômatos para os autômatos finitos está no próprio nome deles, né? Autômato de pilha. Eles vão ter uma pilha, né? A estrutura de dados, pilha, né? Funcionando como a memória deles. Lembrando, a memória de um autômato finito é praticamente inexistente. Basicamente, qual é a memória de um autômato finito? Ele sabe o estado em que ele está naquele momento. Isso é toda a informação que ele tem. Ele não sabe nem mesmo dizer como ele chegou naquele estado, da onde ele veio, qual era o estado imediatamente anterior, onde ele esteve antes. Ele não lembra de nada. Ele sabe o estado que ele está naquele momento. Isso é toda a memória que o autômato finito tem. O autômato de pilha vai ter agora uma capacidade maior de memória. Ele vai ter essa pilha, né? Lembrando, o que é uma pilha? A pilha é uma estrutura de dados em que você insere os elementos sempre no topo dessa pilha e retira os elementos sempre do topo dessa pilha também. Então você só tem um ponto de acesso aos dados, é o topo da pilha. É ali que é feito tanto as inserções quanto as remoções, né? Existe uma abreviação em inglês para pilha que é LIFO, LIFO, né, que significa Last In, First Out. O último que entrou na pilha vai ser o primeiro a sair. Os elementos da pilha saem na ordem inversa de que eles foram inseridos, pelo fato de que o ponto de inserção e o ponto de remoção é o mesmo, que fica no topo da pilha. Então você vai ter uma estrutura dessa, em formato de pilha, como memória desse autômato. Então agora ele tem uma capacidade maior de memória, que não existia nada parecido com isso no autômato finito, mas ainda é uma memória que tem um certo engessamento aí, porque o acesso aos dados que estão nela, a política de acesso a eles, né, é bem ainda restrita, tá certo? Mas então a grande diferença do autômato de pilha para o autômato finito é essa memória que ele tem, que o finito não tinha, em formato de pilha. Então vamos lá. Nesse capítulo a gente começa a estudar a classe dos autômatos que aceita as linguagens livres de contexto. São os autômatos de pilha não determinísticos. E aqui já é bom chamar a atenção disso também. Quando a gente estava estudando autômatos finitos, a gente estudou os autômatos finitos determinísticos, depois estudou os não determinísticos, depois mostrou que, na verdade, os dois aceitam o mesmo tipo de linguagem, que são as linguagens regulares. Então, acrescentar o não determinismo no autômato finito não fazia eu ser capaz de aceitar nenhuma linguagem a mais do que as que eu já conseguia aceitar com o autômato finito determinístico. É claro que essa não é o único critério para julgar a utilidade do não determinismo, né? Por exemplo, o autômato não determinístico, eu consigo construir autômatos com um número bem menor de estados, etc. Então, mas no caso simplesmente da aceitação de linguagens, o autômato finito não determinístico conseguia aceitar exatamente as mesmas linguagens que o autômato finito determinístico. Aqui no autômato de pilha, isso não acontece. Tá? O autômato de pilha não determinístico, ele consegue
aceitar uma classe maior de linguagem, mais ampla do que o autômato de pilha determinístico, tá? E aí, como eu estou pensando especificamente em linguagens livres de contexto, ou seja, todas as linguagens que podem ser geradas por alguma gramática livre de contexto, a classe de autômatos que casa exatamente com esse conjunto de linguagens é a dos autômatos de pilha não determinísticos. Os autômatos de pilha determinísticos só vão pegar um subconjunto das linguagens livres de contexto. Para eu pegar todas as linguagens livres de contexto, eu preciso do autômato de pilha não determinístico. Então, nesse caso, a gente só vai estudar, vai entrar direto, né, no caso dos autômatos de pilha não determinísticos. A gente não vai focar no caso particular dos autômatos de pilha determinísticos. Tá, ok? Então, ao contrário dos autômatos finitos, os autômatos de pilha têm uma memória infinita. Quando eu digo uma memória infinita, a primeira reação talvez seja dizer: isso é uma coisa que não é nada realista. Em todos os dispositivos computacionais que existem no mundo real, tem uma memória finita. Sim, a questão aqui da memória infinita não é de ser essa super máquina que é inalcançável. A questão aqui de você colocar no modelo uma memória infinita é o seguinte: nenhuma computação em um autômato de pilha vai usar uma quantidade infinita de memória. Sempre a quantidade de memória que vai ser usada, ou seja, a quantidade de pilha, nesse caso, né, que vai ser usada em qualquer computação de um autômato de pilha, vai ser sempre uma quantidade finita. Tá certo? Assim como qualquer programa de computador, sempre usa uma quantidade finita de memória. Então, não tem essa diferença. O que acontece quando eu coloco na especificação do modelo que ele tem uma memória infinita é simplesmente para dizer que não vai ser por falta de memória que qualquer computação minha num autômato desses vai dar errado. Certo? Ele não vai travar, nenhum autômato nunca vai travar uma computação porque teve memória insuficiente. Tá certo? Então eu assumo sempre que eu tenho uma quantidade de memória suficiente para realizar qualquer das computações que eu estou interessado. Tá? Então isso que significa eu colocar no meu modelo que a memória do autômato é infinita. Eu nunca vou usar uma quantidade infinita de memória. Eu só coloco que a memória é infinita para eu saber que não importa qual seja a quantidade de memória que uma determinada computação vai usar, né? Algumas computações precisam de mais memória, outras precisam de menos, eu sempre vou ter essa quantidade de memória disponível. Não vai ser por falta de memória que um autômato desse vai travar. É só isso que significa, tá certo? Então, quer dizer, ele pode travar por uma série de outros problemas. A gente já viu, por exemplo, um autômato finito não determinístico travando em algumas condições, mas nunca a causa do travamento vai ser memória insuficiente. Esse aqui é o ponto. Tá? Agora, o detalhe importante do acesso à memória, né, é que acesso à memória no autômato de pilha é que ele é feito de maneira muito restrita, né? Como eu falei, o último item que foi posto na memória é obrigatoriamente o primeiro a ser consultado, a ser lido. A memória em formato de pilha. Então, vamos supor que ela é uma linguagem livre de contexto no alfabeto Sigma. Vamos considerar um procedimento informal ainda, tá? De como construir um método para que, dado uma palavra W nesse alfabeto Sigma, como entrada desse método, vou determinar se W pertence ou não à linguagem. Tá? Eu vou, como sempre, assumir que W é lida um símbolo de cada vez, da esquerda para a direita, igual o autômato finito fazia. Tá certo? E nossos procedimentos vão utilizar essa memória em forma de pilha. Tá? Se o nome infinita te incomoda, você pode substituir infinita por tão grande quanto seja necessário
para a computação em questão, certo? É muito mais longo de dizer, mas é o que é o significado real, realmente, né? Então, para tornar o programa mais concreto, a gente pode imaginar que essa memória, né, para tornar essa imagem da pilha um pouco mais concreta, né? Quem já fez estrutura de dados já está careca de ver pilha para lá, pilha para cá. Compprog também aparece muita pilha e tal. Quem ainda não fez, talvez não esteja tão familiarizado com essa estrutura de dados. Então, para dar uma ideia mais concreta dela, a gente pode imaginar que essa memória é constituída por discos perfurados, né? Discos circulares que tem um furo no meio, né? E que são empilhados numa haste de madeira, digamos assim. Tá? Então, o furo do disco é atravessado pela haste de madeira e você vai colocando os discos na haste. Você tem disco em várias cores e você tem um estoque tão grande quanto necessário desses discos. Certo? Não vai ser por falta de disco que você não vai conseguir implementar o seu procedimento. E a haste também pode ser feita tão longa quanto for necessário para caber todos os discos que você precisar. Para lembrar, entre aspas, alguma coisa, a gente enfia discos coloridos na haste, né? E como os discos estão atravessados por essa haste, você não consegue remover um disco específico que esteja ali no meio da pilha, né? Você não consegue pegar um ali no meio e tirar, né? Porque o único jeito é tirar o disco da haste. Para tirar o disco da haste só por cima, né? Então, quer dizer, se tiver outros discos em cima, você não consegue tirar aquele disco específico. Então, você tem que sempre começar o processo de retirada, retirando um a um dos discos, sempre começando pelo que está mais acima de tudo. Então, isso é uma restrição forte no acesso que eu tenho a essa memória, né? Então, vou fazer um primeiro exemplo aqui. Então, por enquanto, eu não estou formalizando o que é um autômato de pilha e tal, estou simplesmente colocando aqui, ó, tenho à disposição essa pilha de madeira com meus discos de madeira furados no meio e tal. Vamos tentar usar esse kit jardim de infância aqui para processar algumas linguagens e ver. E a partir daí, então, a gente vai se preocupar com as coisas que a gente aprender usando isso informalmente, tentar formalizar o modelo do autômato de pilha. Então, nosso primeiro exemplo é essa linguagem L1, tá? Formada por palavras no alfabeto ABC que tem esse formato VC, VReflex, onde V é uma palavra qualquer nos símbolos A e B. Então, V só tem os símbolos A e B. Consequentemente, VReflexo também só tem os símbolos A e B. Então, quer dizer, a palavra é formada por símbolos no alfabeto ABC, mas o C, na verdade, só aparece uma vez, né, aqui. Tudo que vem antes aqui é só A's e B's, tudo que vem depois aqui é só A's e B's. Tá? Então, ok. Então, todos os símbolos que aparecem aqui, nessa palavra V, eles vão ter que aparecer na ordem inversa, depois do C. Tá certo? Então, o que eu tenho que fazer para reconhecer se uma palavra tal não está nesse formato? Eu tenho que comparar o primeiro símbolo dessa parte da esquerda com o último símbolo da parte da direita, o segundo símbolo da parte da esquerda com o penúltimo símbolo da parte da direita, e assim vai, né? Então, por exemplo, essas palavras aqui, elas pertencem a L1. Tá? Você pode verificar. Aqui está o C que marca a metade, então você tem aqui A, B, A, aí vem o C que marca a metade, então do lado direito, que está na ordem inversa, A, B, A. Perfeito? Aqui está o C que marca a metade, aqui na esquerda tem o B, B, A. Então aqui na ordem inversa, da direita para a esquerda, tem que ter B, B, A também. Eu tenho. Ok? Já essas duas aqui não pertencem. Essa última aqui, porque não tem o C, que deveria existir em todas as palavras, né? Todas as palavras deveriam estar nesse formato. Então essa aqui não tem o C, não pertence à linguagem. Essa aqui tem o C, mas o que está antes do C não é igual ao que está depois do C refletido. Então, também não pertence.
É fácil mostrar que essa linguagem não é regular usando o lema do bombeamento. Tá? De fato, não é difícil mostrar isso. Tá? Não vou mostrar aqui nesse momento, mas sim, é um exercício que pode ser tentado. Então, não vai existir nenhum autômato finito que aceite essa linguagem. E aí vou tentar, então, não tem autômato finito, vou tentar fazer com o acréscimo desse lance da pilha, né? Então, para poder construir um procedimento que verifica se uma dada palavra pertence ou não a essa linguagem L1, eu preciso ter uma maneira de lembrar exatamente qual é a sequência de A's e B's que apareceu antes do C. Então aqui, essa linguagem, assim, mesmo que você não use formalmente o lema do bombeamento, não é difícil de você se convencer que ela realmente não pode ser aceita por um autômato finito, porque você intuitivamente já percebe que precisa de memória, de alguma maneira, né? Você precisa de algum tipo de memória, porque você tem que, de alguma maneira, lembrar tudo que você leu aqui, né, na parte antes do C, para comparar com o que você vai ler depois do C. Como o autômato finito tem absolutamente nenhuma memória, exceto onde ele está naquele momento, não tem como ele lembrar tudo isso aqui, toda essa leitura aqui, né? Então, bom, eu vou ter que ter uma maneira de lembrar exatamente qual é a sequência de A's e B's que apareceu antes do C, né? E depois comparar essa sequência com a que vem depois do C. Então eu vou fazer isso usando a pilha, duas cores diferentes de disco, preto e branco. Procedemos da seguinte maneira: se eu achar um A, eu empilho um disco preto na haste. Se eu achar um B, eu empilho um disco branco. É assim que eu começo. Tá? Quando eu achar um C, eu mudo de atitude e agora eu vou parar de empilhar discos e vou começar a desempilhar discos. Eu comparo o símbolo que está sendo lido com o que está no topo da pilha. Se eu leio um A e o topo da pilha é ocupado por um disco preto, ou se eu leio um B e o topo é ocupado por um disco branco, eu desempilho o disco e prossigo a leitura do próximo símbolo. Então, esse procedimento obedece ainda uma instrução que não foi explicitada acima, que é o seguinte: se em alguma situação nenhuma das etapas acima puder ser aplicada, eu paro de executar o procedimento, eu travo a computação. Tá? Uma coisa semelhante ao que a gente tinha no autômato finito não determinístico, né? Se em algum momento eu não tinha possibilidade nenhuma de transicionar, eu travava a computação e ponto final. Não interessa que sobrou coisa para ser lida na entrada, não interessa nada. Eu travava e acabou. O mesmo esquema. Então, por exemplo, se a palavra dada for essa, ABCBA, o procedimento vai se comportar da seguinte maneira. Primeiro eu leio A, então eu empilho um disco preto. A pilha fica sendo isso. Isso é o que resta a ser lido na entrada, BCBA. Aí eu vou ler o B, vou empilhar um disco branco. Então agora o disco branco está em cima do preto, né? Eu sempre empilho no topo, eu sempre insiro novos elementos no topo. Então eu já tinha o preto, eu inseri o novo que é branco, o branco fica no topo, o preto já está soterrado, entre aspas. Falta a entrada CBA, eu leio C. Quando eu leio C, eu mudo de atitude, eu não mexo na pilha, mas eu sei que daqui em diante eu vou só desempilhar, não vou mais empilhar. Certo? Falta ali a entrada BA. Eu leio o símbolo B, comparo com o que eu tenho no topo da pilha. Quando eu tenho B com branco no topo da pilha, significa que esse B está casando com esse B que eu vi na primeira parte. Tá? Foi esse B que fez eu inserir esse branco. Então, quando eu vejo esse B com esse branco no topo, eu sei que esse B está sendo igual ao B que eu vi antes. Então, eu vou desempilhar o disco branco
falta ler o A da entrada, eu leio esse A, comparo com o que eu tenho na pilha, é o disco preto, então eu sei que esse A é igual a esse A de cima, então eu também desempilho o disco preto e acabou. Tá? Então a pilha foi vazia, a entrada foi toda lida, né? E realmente essa é uma palavra que pertence à linguagem. Né? AB, o reflexo está aqui, BA. Então é uma palavra que realmente pertence à linguagem. Então a pilha registra os símbolos de W que antecedem o C de baixo para cima. Né? Porque como eu vou sempre inserindo em cima, né, os símbolos que vêm nessa primeira parte da palavra, eles estão aqui codificados na minha pilha de discos coloridos de baixo para cima. O primeiro símbolo é esse mais embaixo, o segundo símbolo é esse mais em cima. Os discos da pilha, por sua vez, são comparados de cima para baixo, com a parte da palavra que sucede o C. Né? Então, depois do C, eu vou ir consultando esses discos para ir removendo de cima para baixo, que é a única maneira que eu tenho de remover elementos da pilha. Né? Então, você vê que eu vou... a ordem em que eles estão retirados da pilha é a inversa da ordem em que eles são inseridos na pilha. E é por isso que, para esse procedimento funcionar, eu preciso que a linguagem tenha esse formato, que o que vem depois do C seja o reflexo do que vem antes do C. Né? Por causa que aqui eu estou empilhando e aqui eu estou desempilhando, e aqui quando eu desempilhar, os elementos vão sair na ordem inversa que eles entraram aqui. Então, para eu poder fazer essa comparação com a parte anterior, isso aqui tem que estar refletido, por causa de como é a inserção e a remoção numa pilha. Né? Então, eu preciso ter esse reflexo na segunda parte. Se a linguagem fosse VCV, sem o reflexo, a gente pode mostrar que já não daria para fazer com um autômato que tem essa memória em formato de pilha. Tá certo? Já não daria. Então, o reflexo da parte da palavra que antecede o C é comparado com a parte da palavra que sucede o C. Então, se W pertence a L1, todos os símbolos de W devem ter sido consumidos e a pilha deve estar vazia quando o procedimento parar. Por outro lado, se a palavra não for uma palavra de L1, pode acontecer duas coisas. Primeira, pode ser que a entrada não seja totalmente consumida por falta de instruções adequadas. Isso ocorre, por exemplo, quando a entrada é CAB. Tá? Por quê? Eu vejo esse C. A orientação que eu tenho para quando eu vejo C é parar de empilhar e começar a desempilhar. Só que eu ainda não empilhei nada, né, nesse caso. Então, quando eu vejo esse A, eu já estou no modo de desempilhamento. Eu tenho que comparar esse A com o disco que está no topo da pilha para decidir se eu prossigo ou não. Só que não tem nada no topo da pilha, não tem nada em lugar nenhum da pilha. Então, esse A não vai poder ser comparado com nada. Eu vou travar a execução aqui nesse A. Então, quer dizer, a entrada não vai ser totalmente consumida. Segunda possibilidade é que a entrada seja totalmente consumida, mas a pilha não fique vazia. Né? Repara que no exemplo que as coisas deram certo, a entrada foi toda consumida, não sobrou nada aqui, e a pilha terminou vazia, não sobrou nada aqui. Certo? Agora, então, no caso, por exemplo, de AAB, CBA, eu vou conseguir consumir essa entrada toda, mas eu não vou esvaziar a pilha. Por quê? Eu vou inserir um disco para esse A, eu vou inserir um segundo disco para esse A, eu vou inserir um terceiro disco para esse B. Aí eu leio C, vou mudar de atitude, agora não empilho mais, só vou desempilhar. Eu leio esse B, desempilho um disco. Leio esse A, desempilho um disco. E aí sobrou um disco, né? Sobrou o disco desse primeiro A aqui, que não foi desempilhado. E realmente essa é uma palavra que não pertence à linguagem, porque o que vem depois do C tinha que ser o reflexo do que vem antes, então devia ser BAA. Está faltando um A aqui. Então essa é uma palavra que não está na linguagem. Né? Então a gente conclui que a entrada deve ser aceita se e somente se, no final da execução do procedimento, a entrada foi totalmente consumida e a pilha terminou vazia. Tá certo?
considerar agora um segundo exemplo. É igual ao primeiro, só que não tem mais aquele C marcando a metade. Agora é direto V, V reflexo, onde V é formado por A's e B's. Tá certo? Então, ela é livre de contexto também. A única diferença dessa linguagem para L1 é que não tem o símbolo C, né, marcando o meio da palavra. Agora, se eu descobrir como identificar o meio da palavra, o resto do procedimento que a gente já fez pode ser igual, pode ser reaproveitado aqui. A saída que a gente tem é deixar por conta de quem está executando o procedimento o ônus de adivinhar onde está o meio da palavra. Tá? Ou seja, você vai deixar por conta do próprio autômato adivinhar onde está o meio da palavra. Como ele só lê um símbolo da palavra de cada vez, não tem muito como ele adivinhar isso, exceto chutando aleatoriamente. Pois não, é isso que ele vai fazer. A gente vai dar a opção dele chutar aleatoriamente, assim, acho que eu tive um feeling que eu cheguei no meio da palavra. Então agora eu vou mudar a minha atitude, não vou mais empilhar, vou só desempilhar. Se ele tomar essa atitude de mudança no lugar correto da palavra, as coisas vão funcionar. Se ele tomar essa atitude no lugar errado, as coisas não vão funcionar. Certo? Mas a gente já viu um autômato não determinístico antes, né? O autômato finito não determinístico antes, e a gente já sabe que não tem problema, em princípio, coisas que às vezes dão certo e às vezes dão errado. Né? Basta que tenha uma maneira de dar certo que a gente pode considerar que tá aceito. Né? Então, tudo que a gente precisa fazer para incorporar essa aleatoriedade aqui no procedimento que a gente fez do exemplo anterior é alterar a etapa 2. Vai passar a ser essa nova etapa 2. Decida aleatoriamente se quer mudar de atitude e passar a desempilhar os discos. Tá? Então, voltar ali para a lista das etapas. Então, aqui. Era, se achar C, mude de atitude e prepare-se para desempilhar discos. Agora decida aleatoriamente se quer mudar de atitude, mude, prepare-se para desempilhar os discos. Né? Então, decida se quer mudar de atitude e passar a desempilhar os discos. Se o procedimento determinar que a palavra pertence a L, a gente pode estar seguro de que isso é verdade. Se ele acertar o ponto de trocar de atitude e desempilhar, comparando com tudo que ele empilhou anteriormente, e a pilha esvaziar e a palavra foi inteira lida, realmente aconteceu que o que vem na segunda metade da palavra é igual ao reflexo do que veio na primeira metade da palavra. Tá? Então, quer dizer, se ele acerta esse ponto e termina dizendo que a palavra sim pertence a L2, ou seja, se ele esvazia a pilha e se lê a palavra inteira, então sim, você pode confiar que realmente a palavra pertence a L2. Agora, como esse procedimento é não determinístico, uma saída negativa não garante que a palavra não pertence a L2. Tá certo? A gente pode simplesmente ter sido infeliz na nossa escolha na escolha aleatória de onde estaria o meio da palavra. Então, o funcionamento aqui, com esse não determinismo, é exatamente o mesmo funcionamento que a gente tinha com o nosso caso anterior de não determinismo, que era o autômato finito não determinístico. Né? Como é que era no autômato finito não determinístico? Se eu tiver 300 computações que rejeitam a palavra, mas tiver uma que aceita, eu aceito. Né? Basta uma aceitando para eu aceitar. Se todas rejeitam, todas as computações possíveis rejeitam, aí eu rejeito. Né? Então aqui é a mesma coisa. Né? Uma única computação negativa não me diz nada. Né? Eu só posso dizer que não, a palavra realmente não pertence a L2 se todas as possíveis computações forem negativas. Ou seja, se todos os pontos em que ele tentar trocar de empilhamento para desempilhamento as coisas não funcionarem, aí sim você sabe que a palavra não pertence a L2. Mas se existir um ponto
em que essa troca de empilhar para desempilhar faz as coisas funcionarem, ou seja, faz a pilha esvaziar e a palavra inteira ser lida, a palavra está dentro de L2. Então é o mesmo princípio que a gente tinha no autômato não determinístico anterior, que era o finito. Então vamos analisar os elementos utilizados na construção desse procedimento, né, e a partir dele sistematizar a nossa definição de autômato de pilha. Os elementos mais óbvios são o alfabeto de entrada e a pilha, né? Só que a gente também tem, aparecendo nos dois exemplos, mudanças de atitude de empilha para compara e desempilha. Então, assim como a gente teve nos autômatos finitos, essas atitudes do autômato vão ser codificadas através de estados. Então a gente vai ter um conjunto de estados também no autômato de pilha, né? Com isso, a gente precisa também então de um estado inicial, que indica qual é a primeira etapa do procedimento, né? E a gente precisa de uma função de transição, vai ser uma função de transição não determinística, que nos diz o que fazer com a entrada e com a pilha. Eu tenho um componente novo aqui que eu vou precisar lidar nessa função de transição, né? Função de transição do autômato finito, então eu lidava com o quê? Qual é o estado que eu estou nesse momento? Qual é o símbolo que eu estou enxergando na entrada nesse momento? Só essas duas coisas. Aqui eu vou precisar ter uma terceira coisa sendo levada em consideração, que é como é que anda a pilha nesse momento, né? E essa função de transição vai ter também que ser flexível o suficiente para codificar procedimentos não determinísticos. Então, comparando essa análise com a definição de autômato finito, a gente verifica que não foi necessário mencionar estados finais, né? Em nenhuma das duas construções que a gente fez usando nossos disquinhos, a gente precisou fazer uso de estados finais, né? Porque a aceitação pelos nossos procedimentos foi determinada por duas coisas: pelo fato da entrada ter sido completamente lida e pelo esvaziamento da pilha, né? Só essas duas coisas foram suficientes. Apesar disso, a gente vai introduzir a noção de estado final na nossa definição formal, porque isso dá maior flexibilidade à construção dos autômatos, tá? Em alguns casos você vai ter uma facilidade maior de definir o que você quer que seja aceito, o que você quer que seja rejeitado, fazendo uso também de estados finais, não só da pilha, né? E, além disso, uma outra questão é por uniformidade, tá? Porque o modelo anterior, que é o autômato finito, tem estados finais. O modelo posterior, que é o próximo que vem na terceira parte do curso, a máquina de Turing, tem estados finais. Então é uma coisa esquisita só esse modelo intermediário ficar sem estados finais. Então, por conveniência, na hora de construir os autômatos, né, para você ter uma maior flexibilidade na construção, e também por uniformidade com os outros tipos de autômato, a gente vai colocar na definição também do autômato de pilha também vai ter estados finais, tá? Então, sistematizando isso tudo, o que a gente tem é o seguinte: um autômato de pilha não determinístico, a gente pode abreviar como AP, não precisa escrever ND no final, né? Porque todo autômato de pilha que a gente vai estar considerando sempre é não determinístico. Então, posso escrever só AP. Então, o autômato A é formado por 6 componentes. Então, aqui você já tem uma questão. O autômato finito, tanto determinístico quanto não determinístico, ele era formado por 5 componentes, né? Esse é formado por 6 componentes. Então tem uma coisa a mais aqui. Não é tão estranho se você para pensar, porque ele tem uma coisa a mais que o autômato finito não tinha, que é essa pilha dele. Ele tem essa pilha. Então faz sentido você ter um sexto componente aqui para lidar justamente com essa pilha, que o autômato anterior não tinha, né? Se você reparar, esse sigma maiúsculo já tinha no autômato finito, esse Q maiúsculo já tinha no autômato finito, esse Q0 já tinha, o F maiúsculo já tinha, o delta maiúsculo já tinha. Lembrando que delta maiúsculo representa uma função de transição não determinística, né? Eu falei que a gente tinha essa convenção
no autômato finito, mas que ela ia continuar válida para todos os outros tipos de autômato. Delta minúsculo é uma transição determinística. Delta maiúsculo, como esse aqui, é uma transição não determinística. O componente novo é essa forca aqui, né? E essa é o sexto componente que não tinha no autômato finito. Essa forca, na verdade, é uma letra gama maiúscula. Tá? Então esse é o componente novo que eu tenho no autômato de pilha, que eu não tinha no autômato finito. Então vamos lá. O sigma é o alfabeto da entrada, da mesma maneira que ele era no autômato finito. O gama é um segundo alfabeto. Então aqui o autômato de pilha ele lida com dois alfabetos ao mesmo tempo. O sigma é o alfabeto da entrada, o gama é o alfabeto da pilha. E aí, qual é o lance desses dois alfabetos? Bom, o sigma, alfabeto da entrada, é quais são os símbolos que podem aparecer na palavra que o autômato recebe como entrada. Exatamente a mesma definição que o sigma tinha no autômato finito. O gama são os sigmas... Meu Deus do céu. O gama são os símbolos que podem ser colocados na pilha do autômato. Tá? Então são dois conjuntos de símbolos diferentes. O sigma é o conjunto de símbolos que podem aparecer na entrada, né? Que podem aparecer na palavra que o autômato recebe na entrada, e o gama são os símbolos que podem aparecer na pilha durante a computação do autômato. Tá? E a gente define os dois alfabetos porque esses dois conjuntos podem ser totalmente diferentes entre si. Não tem nenhuma restrição na definição de um alfabeto estar vinculado ao outro. Eles podem ser completamente diferentes. Ou eles podem ser iguais também. Então é totalmente livre. É por isso que a gente define os dois, porque aí deixa para o construtor do autômato fazer da maneira que for mais conveniente para ele. Então você define os dois alfabetos separadamente da maneira que for melhor. O que? É o conjunto finito de estados, que a gente já tinha. Q0 é um estado específico do conjunto Q que a gente designa como estado inicial. F é um conjunto de estados finais, então pode ser qualquer subconjunto de Q. Eu posso ter nenhum estado final, eu posso ter todos os estados de Q sendo estados finais, qualquer coisa intermediária entre esses dois extremos. Né? E delta é a função de transição que é não determinística. Né? Delta maiúsculo sempre é uma função de transição não determinística. Essa função tem essa cara aqui, a cara um pouco esdrúxula, né? Aí você repara o seguinte, ela é uma função que tem três entradas, essa aqui e essa aqui. Três entradas e uma saída. Três entradas e uma saída. Tá? Se eu esquecer essa terceira entrada aqui momentaneamente, essas duas entradas aqui são exatamente as mesmas que eu tinha no autômato finito não determinístico. Eu tinha um estado onde eu estou naquele momento e um símbolo que eu estou vendo na entrada, né? Ou a opção de também fazer a transição sem gastar, sem ler nenhum símbolo da entrada, que é simbolizado por esse epsilon aqui. Então essas duas primeiras entradas são exatamente as mesmas duas entradas que eu tinha no autômato finito não determinístico. O novo é essa terceira entrada aqui, né, que vai lidar justamente com a questão da pilha, que não existia antes. E isso já fica meio evidente aqui quando você vê o gama aparecendo aqui, já que o gama diz respeito à pilha. Né? Então a terceira entrada da função de transição é um símbolo de gama ou epsilon. Então é o estado atual, o símbolo que eu estou lendo na entrada e o símbolo que eu estou enxergando nesse momento no topo da pilha. Essa é a terceira entrada. Então, para eu definir a minha transição, ela vai depender de qual é o estado que eu estou naquele momento, qual é o símbolo que eu estou vendo naquele momento na entrada e qual é o símbolo que eu estou vendo naquele momento no topo da pilha. Esses são os três
coisas que vão influenciar a minha transição, né? Sendo que eu posso fazer uma transição sem gastar um símbolo da entrada, que é o que está representado nesse epsilon, e eu também posso fazer uma transição sem olhar para o topo da pilha, né, ignorando o conteúdo da pilha, que é o que está representado por esse epsilon aqui. Então essas vão ser as 3 entradas da função, né? E aí a saída da função, né, aqui eu tenho o conjunto das partes de novo, então, né, são os subconjuntos disso aqui, né? São pares, é um conjunto de pares, em que o primeiro elemento do par é um estado e o segundo elemento do par é uma palavra formada por símbolos de gama. Então é uma palavra de gama estrela. Tá? Que isso vai significar? Cada par desse me dá um novo estado para onde eu deveria ir depois da transição e um novo conteúdo que eu deveria inserir na minha pilha, sempre no topo, né? Inserir no topo da minha pilha durante a transição. Certo? Então, a transição ela depende do estado atual em que eu estou, o símbolo atual que eu estou vendo na entrada e o símbolo atual que eu estou vendo no topo da pilha. E aí ela me orienta a ir para um novo estado e a inserir novos elementos na pilha, tá certo? E aí, só que eu não vou ter só um par desses, né? Como o autômato é não determinístico, eu vou ter um conjunto de pares desses. E aí o autômato vai escolher aleatoriamente um desses pares para executar a transição, igual ele escolher aleatoriamente um dos estados para executar a transição no autômato finito não determinístico, certo? Então, vamos lá. O conjunto de chegada, né? Que é a saída da função. Se eu escrevesse simplesmente conjunto das partes de Q cartesiano gama estrela, eu ia abrir a possibilidade de uma quantidade infinita de escolhas em uma transição, tá? Porque aqui eu estou dizendo, eu quero pegar o P disso aqui é o conjunto de todos os subconjuntos disso, né? E eu vou selecionar um deles, né, para ser a minha saída da transição. Só que o que acontece é que esse conjunto que é cartesiano gama estrela é infinito, porque gama estrela é um conjunto infinito, né, um conjunto de todas as palavras possíveis de serem formadas com os símbolos de gama. Então, esse sendo um conjunto infinito, quando eu pego todos os subconjuntos dele, alguns subconjuntos são finitos, alguns subconjuntos são infinitos. Tá? Então, se eu, em particular, seleciono um dos subconjuntos infinitos para ser a saída da minha função de transição, eu tenho uma escolha aleatória entre infinitas possibilidades. E aí, né, tem aquele lance de que uma escolha aleatória entre infinitas possibilidades, a probabilidade de cada uma ser escolhida é zero, né? Então, é meio que uma coisa esquisita. Então, a gente sempre considera que o autômato, apesar dele ter essas escolhas aleatórias que ele pode fazer, ele tem que escolher entre uma quantidade finita de possibilidades. E é por isso que eu escrevo esse Fzinho aqui embaixo do P. Talvez vocês nem tenham reparado aqui no slide anterior, mas ele estava aqui também, né? Então eu sou obrigado a pegar um subconjunto finito disso aqui, tá certo? Ou seja, as possibilidades de transição são finitas, né? Pode ser mais do que uma, né? Eu tenho não determinismo, pode ser mais do que uma, mas sempre são finitas as possibilidades de transição em um determinado ponto da computação. Agora, o conjunto de partido, ou seja, as entradas da função de transição, né? Agora são 3 entradas, né? Um estado, um símbolo do alfabeto de entrada e um símbolo do alfabeto da pilha. Não tem nada de muito surpreendente nisso, né? Porque a gente está tentando modelar os procedimentos que a gente já viu anteriormente, informalmente, né? Que consultavam tanto a entrada quanto a pilha em cada transição. Entretanto,
diante dessas considerações, a gente esperaria talvez que o domínio fosse esse, né? Só que a gente tem esses épsilons aqui, né? Esse primeiro épsilon a gente já está familiarizado com ele do autômato finito não determinístico, mas a gente tem também esse segundo épsilon, né? Então, quer dizer, o autômato pode efetuar uma transição sem consultar a entrada, esse é o que esse épsilon representa, ou sem consultar a pilha, que é o que esse épsilon representa. Ou ambos, né? Se eu botar épsilon na segunda entrada e épsilon na terceira entrada, eu vou transicionar sem consultar nem a entrada nem a pilha. Eu vou estar transicionando baseado apenas em qual é o meu estado atual. Tá? Então a gente pode esperar desses autômatos um comportamento, aí muitas aspas aqui, ainda mais não determinístico que o dos autômatos finitos. Tá certo? É mais não determinístico ainda. Para poder enquadrar os procedimentos da seção anterior na estrutura da definição acima, a gente precisa saber como interpretar o comportamento da função de transição em termos mais concretos. Então, digamos que M é um autômato de pilha não determinístico, cujos elementos obedecem à notação adotada na definição acima. Tá? Então, suponho que Q é um estado, sigma minúsculo é ou um símbolo do alfabeto de entrada ou epsilon, e gama minúsculo é ou um símbolo do alfabeto da pilha ou epsilon. Tá? E aí eu tenho P, também um estado, e U, uma palavra formada por símbolos do alfabeto da pilha. Né? Então aqui, sigma, símbolo do alfabeto de entrada ou epsilon, gama, símbolo do alfabeto da pilha ou epsilon, e U, uma palavra formada por símbolos do alfabeto da pilha. Tá? Então, pegando aqui esse trio, Q, sigma, gama, como sendo a entrada da minha função de transição, então a transição com esses três valores de entrada, o estado Q, o símbolo de entrada sigma, o símbolo do topo da pilha gama, e vou agora pegar uma possível saída. Então, a saída disso aqui é um conjunto de pares dessa forma. O primeiro elemento do par é um novo estado. O segundo elemento do par é uma palavra formada por símbolos do alfabeto da pilha. Né? Então, eu estou selecionando uma possível saída dentre o conjunto de saídas que me é oferecido pela função de transição. Então, a saída dessa função de transição é um conjunto finito de pares assim. E aí o autômato aleatoriamente seleciona um desses pares especificamente. Então aqui eu estou supondo que ele selecionou aleatoriamente esse par PU aqui. Tá? Então o que isso significa? Significa que se o autômato M está atualmente no estado Q, lendo o símbolo sigma na entrada e tendo gama no topo da pilha, quando ele consumir esse sigma, ele vai mudar para esse estado P e vai fazer uma operação na pilha que é uma retirada e uma inserção em sequência. Tá? Então ele vai retirar esse gama que ele viu no topo da pilha e logo em seguida inserir esse U no topo da pilha. Tá? Então aqui M troca gama por U no topo da pilha, com a convenção de que o U, né, porque o U é uma palavra, então U é uma sequência de símbolos. O gama é um símbolo só. O U é uma sequência de símbolos. Então, o U é empilhado de forma que o seu símbolo mais à esquerda fique no topo da pilha. Então, quer dizer, o último símbolo de U vai ficar na posição em que o gama estava. Depois, o penúltimo símbolo de U vai ficar logo acima dele, o antepenúltimo logo acima, até que o primeiro símbolo de U é o que vai ser o novo ocupante do topo da pilha. Tá certo? Então, além disso, se esse sigma aqui for epsilon, significa que a entrada não é consultada para executar essa transição.
E se esse gama for epsilon, a transição é efetuada sem que o topo da pilha seja consultado. Tá? Então, notar, como eu falei, que o M pode trocar o símbolo do topo da pilha por uma palavra inteira de uma vez. Né? Em termos da pilha de discos perfurados da seção anterior, isso significa que o disco do alto da pilha pode ser trocado por uma pilha de vários discos em uma única transição. Certo? Então eu posso tirar um disco do topo e inserir no lugar já uma pilha pronta de vários discos. Isso em uma única transição. Certo? O fato de U poder ser uma palavra qualquer de gama estrela inclui, obviamente, a possibilidade de U ser também a palavra epsilon. Aí o que significa trocar gama por epsilon no topo da pilha? Porque o comando geral que sempre tem que ser obedecido é: eu troco esse gama por esse U no topo da pilha. Então, se o U for epsilon, não importa, a regra continua sendo a mesma. Eu vou ter que trocar gama por epsilon no topo da pilha. Só que o que isso significa? Como o epsilon não tem símbolos, eu vou retirar o gama e vou inserir, né, todos os símbolos de epsilon no lugar. Epsilon não tem nenhum símbolo, então eu simplesmente retiro o gama e não ponho nada no lugar. Então, nesse caso, uma transição em que eu tenho esse U sendo epsilon é uma transição de desempilhamento puro. Eu retiro o gama que estava no topo da pilha e nada é inserido no lugar. Então, isso é um desempilhamento puro. Tá certo? Então, vale a pena enumerar os vários casos em que epsilon aparece, né? Porque ele pode aparecer em muitos lugares, né? Vou ver aqui. Ele pode aparecer nesse sigma, nesse gama e nesse U. Então, vale a pena enumerar os vários casos em que ele aparece para não deixar dúvidas quanto à interpretação correta de cada um. Então, aqui eu tenho a tabela. Então, vamos lá. Se o sigma for epsilon, a entrada não é consultada. Se o gama for epsilon, o topo da pilha não é consultado. Isso na entrada da função de transição. Então, a transição é feita independentemente do que estava na entrada ou independentemente do que estava no topo da pilha. Se os dois forem epsilon, nem a entrada nem o topo da pilha são consultados. Né? Se o gama não for epsilon, mas o U for epsilon, lembrando, a regra é retira gama e põe U no lugar. Então, nesse caso, eu retiro gama e já que o U é epsilon, não ponho nada no lugar. Então, isso é uma remoção pura do gama da pilha. O contrário também pode acontecer, eu tenho uma inserção pura. Se o gama for epsilon e o U for diferente de epsilon, a regra é retira o gama e põe U no lugar. Então aqui, retira epsilon, ou seja, não retira nada, e põe U no lugar, ou seja, simplesmente insere o U. Então aqui eu tenho, quando o primeiro é diferente de epsilon e o segundo é igual, eu tenho uma remoção pura. Caso contrário, quando o primeiro é epsilon e o segundo é diferente, é uma inserção pura. Né? E se os dois forem epsilon, é uma transição que não encosta na pilha. Ela fica intocada. Ninguém sai e ninguém entra. Tá certo? Então, o que a gente viu já é suficiente para a gente poder adaptar os procedimentos que a gente viu inicialmente de maneira mais informal ao modelo de autômato de pilha não determinístico. Né? Então, vamos lá. Analisando o procedimento que aceita linguagem L1, a gente vê que tem apenas uma mudança de atitude. Corresponde à passagem da atitude empilhar para a atitude desempilhar. Isso significa que o autômato de pilha M1 que a gente deseja deve ter dois estados, digamos Q1 e Q2. O estado Q1 vai ser para quando eu estou empilhando, o estado Q2 vai ser para quando eu estou desempilhando. No primeiro estado, o M1 põe um símbolo diferente na pilha para cada A ou B encontrado na entrada. Para facilitar, a gente pode imaginar que o alfabeto da pilha é AB. Certo? Então, para cada A que eu acho na entrada, o autômato acrescenta um A no topo da pilha. Para cada B da entrada, ele acrescenta um B no topo da pilha. Então, a gente tem essas duas transições aqui. Se eu estou no estado Q1 vendo A na entrada, não importa quem está no topo da pilha, eu continuo no estado Q1 e insiro A na pilha. Então, aqui lembrando, a movimentação na pilha, eu tenho que levar em consideração
tanto essa última entrada quanto esse último elemento da saída. Retira epsilon e insere A, ou seja, é uma inserção pura do A. Eu retiro ninguém e insiro A, né? E com B é totalmente análogo. Eu vejo um B na entrada, eu insiro um B no topo da pilha. Tá certo? Muito bem. Por outro lado, quando eu acho um C na entrada, o M1 muda de atitude, preparando-se para passar a desempilhar. Então, essa mudança de atitude, ela acontece sem que nada seja feito na pilha, então eu simplesmente tenho que mudar de estado. Então, se eu estou em Q1 vendo C na entrada, eu mudo para Q2. E como eu tenho epsilon tanto aqui quanto aqui, nada é retirado, nada é inserido na pilha. A pilha fica intocada, eu simplesmente mudo de estado. Já no estado Q2, o autômato passa a comparar o símbolo da entrada com o que está no topo da pilha. Se o símbolo na entrada e na pilha coincidem, o autômato remove o símbolo que está no topo da pilha. Se não coincidem, ele vai travar. Eu não vou especificar a transição. Quando não tem transição especificada, o autômato trava, né? Isso é um comportamento que a gente já conhece do autômato finito não determinista. Então aqui, se eu estou no estado Q2, vendo A na entrada e A no topo da pilha, eu continuo em Q2 e esse epsilon aqui significa o quê? Esse segundo elemento da saída, ele sempre tem que ser pensado em conjunto com o último elemento da entrada, porque a regra é desempilha isso e empilha isso no lugar. Então aqui no caso eu estou desempilhando A e empilhando nada no lugar. Então é um desempilhamento puro desse A. E analogamente aqui embaixo eu vou ter um desempilhamento puro desse B. Tá certo? Para completar a descrição de M1 eu preciso decidir qual é o estado inicial e quais são os seus estados finais. Bom, primeira coisa, não tem problema nenhum. O estado inicial claramente é o Q1, é o estado onde eu estou fazendo os empilhamentos, né? E quanto aos estados finais? Bom, de acordo com a definição do procedimento, uma palavra é aceita quando for inteiramente consumida e a pilha estiver vazia. Isso só pode acontecer nesse autômato quando o estado final for Q2, né? Então, como é razoável esperar que o autômato aceite a entrada quando para no estado final, a gente vai declarar Q2 como sendo o estado final. O único estado em que ele esvazia a pilha e termina de ler a entrada é o Q2, né? E essas são as condições que eu precisaria para aceitar. Então, o estado onde essas condições acontecem vai ser o estado que eu vou definir como sendo final. Tá certo? A descrição do autômato assim, obviamente, ia ser mais fácil de interpretar se eu tivesse uma maneira mais compacta de descrever as transições. E eu tenho. Como no caso dos autômatos finitos, a gente vai fazer isso usando uma tabela que, além da palavra de entrada e do estado, vai registrar também o que o autômato faz na pilha, né? Suponhamos que a gente tem um autômato de pilha e que Q, P1 até PS são estados, sigma é um símbolo do alfabeto de entrada, gama é um símbolo do alfabeto da pilha e o 1 até o S são palavras no alfabeto da pilha. Uma transição dessas aqui, e aqui que essa transição significa? Significa que para essa entrada aqui, estado atual Q, símbolo da entrada sigma, símbolo no topo da pilha gama, eu tenho essa escolha aqui de transições, uma escolha aleatória entre essas possibilidades de transição aqui, né? Eu tenho que escolher um desses pares, aqui eu tenho esse par 1, par 2 até o par S, eu tenho que escolher um desses pares, né? Aleatoriamente, e uma vez escolhido, o primeiro elemento do par indica qual é o novo estado para onde eu vou, e o segundo elemento do par, em conjunto com esse gama, indica o que vai ser feito na pilha, né? Esse gama é retirado, esse U1 é inserido no lugar. Então, isso aqui em forma de tabela, eu escrevo assim, o estado, entrada, o topo da pilha, e todas essas possibilidades de transição eu coloco uma em cada linha aqui, certo? Do P1 até PS, certo? Então, observe que os diferentes pares de uma mesma transição são listados um sobre o outro sem linha divisória. As linhas horizontais da tabela vão separar só transições distintas. Quando eu digo
transições distintas é com entradas distintas, né? Pelo menos um desses três elementos muda. Em muitos casos é conveniente acrescentar esse modelo uma quinta coluna aqui com comentários, né, sobre o que o autômato está fazendo naquela transição. É claro que esses comentários não vão fazer parte da descrição formal do autômato, é só para eles ajudarem a entender o comportamento do autômato, né? Então, é igual comentário de linguagem de programação, não presta para nada, só presta para o leitor humano. Não é uma coisa aqui, né? Infelizmente, a gente não tem uma maneira boa de representar o autômato de pilha usando grafo, pela simples razão que é difícil representar a pilha em um grafo. A configuração atual da pilha no meio da computação usando um grafo. Tá? Por exemplo, o livro do Michael Sipser, que é uma das referências que eu botei na bibliografia complementar, ele inventa um jeito lá de representar usando gráfico. Eu acho que fica, honestamente, eu acho que fica péssimo, assim, fica difícil de entender o que está acontecendo. Então, assim, se você tem uma simbologia que complica mais ainda o entendimento do negócio, ao invés de simplificar, eu acho que ela não deve ser usada. Então, assim, a gente não vai usar gráfico para representar o autômato de pilha, então a gente vai usar a tabela para representar a transição. Enfim, e é isso. Tá? Então, utilizando essa notação de tabela, o autômato 1, a transição do autômato 1 pode ser representada assim. Né? Então, se eu estou no estado Q1 lendo a entrada A, não importa o topo da pilha, eu insiro o A na pilha. Mesma coisa eu faço com o B. Né? Quando eu acho o C, eu não mexo na pilha, então eu tenho epsilon tanto aqui quanto aqui, não mexo na pilha, simplesmente troco de estado para Q2. Quando eu estou em Q2, se eu vejo A tanto na entrada quanto no topo da pilha, eu desempilho esse A, fico no estado Q2, e analogamente se eu vejo B na entrada e B no topo da pilha. Repare o seguinte, quando eu estou no estado Q2, se eu vejo A na entrada e B no topo da pilha, ou se eu vejo B na entrada e A no topo da pilha, não tem nenhuma transição definida. Né? Então o que o autômato vai fazer? O autômato vai simplesmente travar. E esse é um caso que se eu vejo coisas diferentes na entrada e no topo da pilha, significa que a palavra que está aparecendo depois do C não está coincidindo com o reflexo da palavra que veio antes do C. Então é uma palavra que eu realmente quero rejeitar. Então uma maneira que eu tenho de rejeitar, como a gente já viu no autômato finito não determinístico, é fazer o autômato travar. Fazer o autômato travar é um jeito simples de rejeitar uma palavra. É o que vai acontecer aqui, tá certo? Como não tem nenhuma transição definida com A na entrada, B no topo da pilha, ou B na entrada e A no topo da pilha, esses casos ele vai simplesmente travar e a palavra vai ser rejeitada. Certo? No caso da linguagem L2, o procedimento que a gente criou era não determinístico. Então, para modelar como um autômato de pilha, a gente precisa dar ao autômato a capacidade de, a qualquer momento, alterar o seu comportamento, deixando de empilhar e passando a desempilhar. Então, quando ele está no estado Q1, o autômato pode ter duas atitudes. A primeira é verificar qual é o símbolo da entrada e acrescentar esse símbolo no topo da pilha, ou, segunda possibilidade, ignorar a entrada e a pilha e simplesmente mudar de estado de empilhar para desempilhar. Ou seja, ele resolveu chutar que chegou o meio da palavra e agora é o momento de parar de empilhar e começar a desempilhar. Então, levando em conta essas considerações, a gente vai obter um autômato de pilha M2, que vai ser muito parecido com o autômato M1, que tem A e B como alfabeto de entrada e alfabeto da pilha. Os dois alfabetos vão ser iguais, nesse caso. Estados Q1 e Q2, assim como o primeiro autômato. Estado inicial Q1, estado final Q2, também como o primeiro autômato. E a função de transição dada por esta tabela aqui. Né? Então, as transições, essas duas primeiras linhas são iguais. Né? Vejo A, empilho A, vejo B, empilho B. Né? Aí essa terceira linha é que é diferente. Eu posso, a qualquer momento, estando no estado Q1, independente de qual é a entrada, independente de qual é o topo da pilha, simplesmente mudar para Q2 e não mexer na pilha. Né? Então aqui, quer dizer, eu não vou ler nenhum símbolo da entrada, eu não vou mexer em nada que está na pilha, esses dois epsilon fazem com que eu não mexa em nada do que está na pilha, vou simplesmente mudar de estado. Então aqui, não deterministicamente, em algum momento eu simplesmente troco de Q1 para Q2. E no momento que eu troco,
eu nunca mais volto para Q1, você vê que não tem nenhuma transição de Q2 voltando para Q1, então eu nunca mais vou empilhar nada, eu só vou desempilhar o que já foi empilhado. Tá certo? Então, se eu chutar, se eu pegar uma palavra que está dentro da linguagem, mas botar para esse autômato processar, e ele chutar cedo demais que que é para alterar de Q1 para Q2, ou seja, parar o empilhamento e começar o desempilhamento, se ele fizer essa troca de estado cedo demais, o que vai acontecer vai ser que ele vai ter empilhado muito pouca coisa, tá? Então, eventualmente, ou ele vai travar por conta de um desempilhamento desencontrado, ou ele vai esvaziar a pilha e vai ter sobrado entrada para processar. Não vai ter processado a entrada inteira, então ele vai rejeitar. Se ele, por outro lado, mudar do Q1 para Q2 tarde demais, não mudar na metade, mudar depois da metade, aí o que vai acontecer? Ele vai ter empilhado coisas demais, então, ou de novo, ou ele vai travar por algum desencontro no desempilhamento, ou ele vai conseguir terminar de ler a palavra, mas vai sobrar gente na pilha no final. Então, lembrando, eu tinha duas condições necessárias, que era esvaziar completamente a pilha e terminar de ler a palavra toda. Então, quando eu faço essa transição cedo demais, eu não vou conseguir terminar de ler a palavra toda. E quando eu faço essa transição tarde demais, eu não vou conseguir esvaziar a pilha. Então, em nenhum dos dois casos, eu vou aceitar por acidente uma palavra, errando a hora de mudar do empilhamento para o desempilhamento. Certo? Trocar de estado na hora errada sempre vai me levar a uma rejeição. Tá certo? Agora, então uma palavra que não pertence à linguagem sempre vai ser rejeitada, e uma palavra que pertence à linguagem ela vai ser rejeitada quase sempre também, quer dizer, se eu transicionar cedo demais ou tarde demais aqui, ela vai ser rejeitada, mas se eu fizer essa transição no momento exato, correto, em que eu estou na metade da palavra, eu vou ter um caminho de aceitação aqui e a palavra vai ser aceita. E lembrando, o que valia para o autômato finito não determinístico continua valendo aqui, basta ter uma computação que termine em aceite para eu aceitar a palavra. É o que vai acontecer aqui. Né? Eu vou ter exatamente uma computação aceitando e 400 mil rejeitando, mas isso já é o suficiente para aceitar a palavra. Certo? Bom, isso aqui encerra a parte 1 do nosso capítulo 11. Teremos ainda uma parte 2, certo? Então, um abraço.